Boa tarde. Uma alegria, uma honra estar aqui no debate, numa reflexão sobre a vida, né? Difícil pensar em algo mais importante, mais central do que falar sobre a vida mesma. Peço licença, saúdo os guardiões desse lugar, dessa floresta maravilhosa, em meio a uma metrópole tão desafiadora. E que nos desafia também a falar sobre diversidade, sobre coexistência, sobre estarmos juntos, agora, no passado e no futuro. E trago algumas reflexões que são bastante da biologia, mas passando por outras áreas. E da gente pensar que somos todos, né? Somos todos os seres, todo mundo que está, se a gente pensar na vida, não exatamente como o Emanuele traz, essa essência que perpassa todos nós, mas se pensarmos as individualidades da vida, as expressões que estão aqui nesse momento, somos todos igualmente adaptados para o mundo de hoje, né? Para os desafios que estão sendo postos agora, dentro de uma ideia darwiniana, somos todos igualmente adaptados. As bactérias, os insetos, as baratas, todas as formas humanas, todos os seres humanos que estão presentes são adaptados ao mundo dos dias de hoje. É maravilhoso a gente pensar que todos nós compartilhamos os mesmos 4 bilhões de anos de criação da vida sobre a Terra. Nós somos frutos dessa mesma história. Compartilhamos essa mesma história e, dentro dessa perspectiva de alimentação mútua, realmente é uma história compartilhada. E a gente pode dizer que a gente optou por ser diferente um dos outros, né? Essa diferença, somos todos muito diferentes. E a diferença é uma garantia de persistência das formas. A gente se diferenciar é uma forma de persistência, de modo que a diversidade talvez não seja exatamente uma opção, é uma força plena da vida. E a gente pode se pensar como fruto dessa imensa força criativa da vida, que uns chamam de Gaia, outros chamam de Pachamama, outros chamam de Elan Vital, alguns entendem que é a força criativa dos genes, enfim, essa força que surge, que gera intrinsecamente uma enorme diversidade e que, ao mesmo tempo, está sujeita a algo apavorante, que é ser devorado pela própria força da vida, né? Tudo que surge transforma o mundo de uma tal forma que torna esse mundo inviável para aquela forma anterior. E novas formas surgem dentro desse universo em transformação. Então, cada ser que surge é agente, ele mesmo, da sua inadaptação. E a gente vê isso no mundo de hoje. A gente cria tecnologias que nós mesmos não vamos dominar, só os seguintes é que vão dar conta dessas tecnologias. Mas o mesmo acontece com uma árvore que bota sementes no solo e cria um ambiente que para ela mesma não é bom e ela precisa se transformar para continuar existindo. Então, a gente é adaptado ao dia de hoje e é um raciocínio circular. Mas a gente tem muitas incertezas sobre quais são as formas ou as soluções de vida que vão persistir no século XXI, no século XXII, se é que essa contagem de tempo tem sentido. Seremos devorados, né, por essa imensa mãe, tem o mito da mãe devoradora, seremos devorados e transformados. Quem são essas formas que estarão no futuro? E essa ideia é muito dolorosa, né, para boa parte de nós, humanos, pelo menos aquilo que a gente chama de mundo ocidental, na falta de uma palavra melhor. A gente se sente tão frustrado, né, de não conseguir prever o futuro, não prever o porvir. A gente tenta controlar esse mundo. Afinal de contas, na maior parte dos mitos de criação, da criação do mundo, nós somos os eleitos, né, nós somos os seres eleitos do universo, os seres humanos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que somos seres eleitos sujeitos à ira divina, né? A gente, no fundo, sabe que, a qualquer momento, a ira se fará. Seja a ira do Deus que tudo controla e que fica aborrecido com essa ousadia desses indivíduos de querer entender os princípios da criação,
seja a Mãe Terra mesmo, que bota uma pata em cima da gente para ver se a gente para de destruir a sua própria força criadora. E a gente é eleito, né, e para garantir esse posto, parece que é tão importante negar a vida, a fruição da vida aos outros seres. Parece que é tão importante que, para garantir esse posto de eleito, que sempre se faça a afirmação de que os outros seres não sentem, não são, não pensam e não usufruem da vida como nós, né? Ao ponto do grande influencer, né, que é o Descartes, né, da vida de hoje, né, de tantos séculos, negar aos animais o próprio sentir, né, dizer que o grito de um cão, o latido de um cão, é o mesmo que o ressoar de um tambor. Então, por isso, a gente pode fazer vivissecção, pode cortar um bicho vivo, porque é a mesma coisa. Então, negar a própria dor, né, chegamos a esse ponto de desanimar a matéria, de desvitalizar a vida, né, de tentar controlar o real. E nessa manipulação das partes, de cada parte, buscando esse Deus-máquina, buscando essa matemática do universo, São Jorge ia para a Lua lutar contra o dragão, né? O dragão é a explosão da vida, tentando dominar esse dragão. E no século XIX a gente vê germes tão palpáveis do que depois ficou claro no século XX, que é essa certeza do caminho do mundo. Para onde vai o mundo? O mundo entrou num trilho determinado. Teremos a humanidade perfeita, teremos a sociedade perfeita, teremos a economia perfeita, né? Teremos o controle de tudo. Que loucura que foi o século XX, né? Então, tantas ciências estiveram convictas disso, de que a economia seguiria o mesmo caminho, de que a humanidade caminharia para a sua perfeição por meio da eugenia também, né? Que os subdesenvolvidos se tornariam em desenvolvimento e seriam desenvolvidos, era só uma questão de tempo. Que a gente teria cura de todas as doenças com mapeamento genético, através do controle genético, teríamos a cura de tudo. Enfim, a gente acreditou, muita gente acreditou, né, que todos teríamos aposentadoria, uma casa na praia e não teríamos medo do câncer, né? Muitos acreditaram nessa ideia, né? Para isso, talvez fosse necessário eliminar algumas pedras no caminho, né? Então, tem alguns que não vão conseguir acompanhar, então a gente elimina, não precisa dessa diversidade toda. Quem não consegue acompanhar, ou a gente elimina, ou bota num gueto, ou isola. Para muitos desses sonhadores dessa nova humanidade, a diversidade não era uma preocupação, né? O importante é estarmos todos iguais e dentro de uma certa previsão. E aqueles que tivessem meio atrasados, né, tinha até alguma benevolência, se a gente pensar no positivismo também, né, uma benevolência com os que estão mais atrasados, desde que andem rápido, acelera aí para acompanhar o passo de quem está andando mais rápido. E o fato é que a gente não chegou nesse lá, né? As pessoas acharam que a gente ia chegar num lá e a gente não chegou no lá. E não chegaremos nesse lá, porque o lá pertence ao futuro. E do futuro nós nada sabemos. Parece, né, que a natureza é bem caprichosa, cada vez que a gente anuncia um lá, a gente fala, vamos chegar lá. Bota um vulcão, bota uma enchente, bota uma ideia nova, um novo conceito, uma nova forma de pensar que atrapalha essa previsão e o caminho é completamente diferente. Ainda bem. Então, todos trabalhamos para alterar as equações que determinam o futuro. Mas é bem lindo também de pensar que a criação do futuro, né, ela se dá com a matéria-prima e com as forças do presente e do passado. A gente cria o futuro com o que a gente tem no passado, que a gente tem no presente. E não é só a matéria, né? Cultura, nossos hábitos, nossas ideias, nossos sonhos, falaram de sonho hoje de manhã. É um imprevisível somatório dos nossos imaginários, das nossas ambições. Combinando tudo isso, a gente faz o futuro.
A gente tenta dominar esse dragão da natureza, né? Tenta dominar, de alguma forma, com essa apartação da sociedade em relação à natureza, da humanidade em relação à natureza, a nossa sociedade cada vez mais convulsa, cada vez mais dando cambalhota. As pessoas olham para a natureza e dizem, nossa, como ela é estável, como ela é uma matriarca, como ela é linda, como é pacífica. E se esquece de que nós somos natureza, a gente está dentro desse mundo convulso, e a natureza também. E nessa domesticação da vida, né, da natureza, é como se afastasse esse dragão, esse feminino imprevisível, e que resulta nesse desejo de controlar o mundo, justamente numa falta de perspectiva, no desânimo, tanta depressão que a gente vê hoje em dia, em vez de a gente fruir com a vida. E tem essa ideia, né, de que a humanidade ocidental tem 3 grandes feridas narcísicas, né? Então, nós não somos mais o centro do universo, não somos mais criados por Deus, viemos da vida, no fluxo da vida, temos um macaco dentro de nós, somos muito mais inconscientes do que conscientes, muito mais inconscientes do que razão. A gente pode dizer que uma 4ª ferida narcísica é a gente descobrir que somos todos compostos por uma quantidade enorme de bactérias e fungos e etc. Né? A nossa massa corporal é 40% fungo, bactéria, e a gente conversa com essa galera todo dia para continuar existindo. Né? Somos um grande condomínio formado por esses seres todos, e de vez em quando a gente descobre que não consegue vencer nem a eleição para síndico. Né? A gente está mal assim, nesse condomínio, até que tem o grande festim, o grande banquete, quando a gente oferta aquilo que tem de nós para esse pessoal todo, na começão coletiva. Mas o pensamento nosso, que a gente preza tanto, também conversa, nossa alma conversa com essas bactérias todas, e nós conversamos entre nós no imenso inconsciente coletivo, ao qual Emmanuel adiciona o inconsciente coletivo de todos os seres, né? Essa força vital de todos os seres. E a gente tem uma maravilhosa coexistência de várias formas de vida no presente. Enquanto sondas, vasculham a floresta amazônica procurando sinais de civilizações antigas, encontram, a gente tem povos maravilhosos que continuam no seio da floresta, mantendo o fogo sagrado e adiando esse contato que nos dissolverá. A gente tem uma imensa extinção de povos, de línguas, né, no planeta. O último século viu a extinção de pelo menos metade da diversidade linguística do planeta. E cada língua, a gente sabe que corresponde a uma forma de ver o mundo, uma forma de contar o mundo, uma forma de estar no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma diversificação da língua de outras formas. Se a gente pegar uma metrópole como Rio de Janeiro, ou tantas outras, a gente tem um processo de guetificação, de fragmentação da sociedade, de formação de novas línguas e novas linguagens, de modo que, muitas vezes, a gente coexiste com todos falando português, sem que a gente seja capaz de se entender, porque as pessoas estão falando línguas distintas e se apropriando das palavras de formas distintas. E sem intérpretes a gente não se comunica. E é interessante como pode ser que a coexistência entre pessoas, a tecnologia para a convivência entre pessoas, seja não nessas torres de Babel, mas justamente nas comunidades que a gente chama na cidade de selvagens, que é justamente aquilo que traz a prática do bem viver. Quando a gente vê essa enorme diversidade que se cria, de qualquer forma, a gente extingue línguas, mas surgem formas novas, surgem novas línguas, onde quer que a gente esteja, novos povos, novas tribos, novos guetos. A gente pensa que a vida não precisa de diversidade, a vida é diversidade. E ela sempre encontra uma forma de se manter. Gaia, na verdade, é conservadora. Conserva o processo de criação, mesmo que para isso tenha que devorar formas que reduzem a diversidade. E nós, humanos, a gente vem se comportando
não como um jardineiro fiel dessa diversidade, mas como um jardineiro cruel, né? A gente acha que a vida é tão potente, é um misto, né, de se sentir superpotente e, ao mesmo tempo, se sentir impotente. Então, a gente acha que somos incapazes, por exemplo, de exterminar a vida no mar. E nós estamos exterminando a vida no mar. Né? A gente acha que é incapaz de exterminar a vida na floresta, mas a gente está exterminando a vida na floresta. E a gente vem podando ramos dessa diversidade de vida, dessa grande árvore de vida, numa velocidade muito alta. A gente vem podando o potencial criativo da natureza. Isso quer dizer que nos próximos 3 bilhões de anos isso vai ser um problema? Não, isso é um problema para nós, humanos mesmo. Né? Assim, é desse ponto de vista que a gente está falando. Depois a vida dá um jeito e continua. Mas para nós, para nosso tempo de existência, a gente vem realmente podando ramos que a gente nem sequer parou para apreciar, a gente nem sequer parou para olhar o que eles trazem para a existência nossa. E aí isso parece muito abstrato, pensar no Cerrado brasileiro, né, o maravilhoso Cerrado brasileiro, a savana mais biodiversa, milhares de espécies, pequis, guabirobas, jatobás, povos que vivem em diferentes formas com a natureza, ou viviam e vivem ainda, chavantes, sacriabás, tantos povos, quilombolas, criadores de fundo de pasto. A gente, em 60 anos, destruiu 50% desse bioma e temos um punhado de plantinhas, soja, cana, sorgo, milho, de uma diversidade baixíssima, com veneno, né? E uma redução perigosíssima da quantidade de água. É muito pouco tempo. Mas qual será que vai ser a forma, as soluções que vão vicejar amanhã? Será que é essa soja que nós conseguimos produzir com toda a tecnologia? Quem vai dar conta da surpresa do amanhã? Ou será que é, eventualmente, um amendoim que conseguiu sobreviver embaixo de pé de pequi dentro de uma área parcialmente protegida? Isso parece muito abstrato ainda, mas a gente tem muitos povos e muitas tentativas, muitas buscas de manter a diversidade da vida e que a gente pode apreciar, embarcar nessa canoa. Eu fiquei muito emocionada quando eu soube do que acontece em uma única roça cabocla, uma roça indígena, em termos de diversidade. Né? O Brasil, não sei se vocês sabem, é signatário do acordo para manter a diversidade genética de um conjunto de plantas que são base da alimentação. O Brasil é responsável pela diversidade genética da mandioca. Uma única roça indígena na Amazônia tem mais diversidade genética do que todo o banco genético do Senargem, pelo menos até quando eu vi essa história na Embrapa. Pela própria forma de produção. As plantas estão ali, elas se reproduzem, elas pendoam, elas germinam, caem em lugares diferentes. As pessoas, os cultivadores, respeitam essa diversidade, apreciam a diversidade e mantêm essa diversidade nas suas roças. Essas formas de vida convivem com o mundo cambiante, não estão preservadas dentro de uma geladeira. Elas convivem com esse mundo cambiante e vão lidando com ele, gerando novas soluções. A gente vê essa mesma aposta na diversidade nos cultivadores de agrofloresta, né? Devem ter vários por aqui. As pessoas que apostam na diversidade da vida, nessa sintropia, nessa agregação de forças, né? Em que as pessoas não se irritam com a diversidade, na verdade, elas apreciam a diversidade, porque sabem que é dessa diversidade que virão as surpresas e as soluções. E, mais do que isso, começam uma conversa amável com os seres da natureza, as suas entranhas. A gente vê essa busca também, cada vez mais, nos processos de, ainda bem, nos processos de restauração de ecossistemas, né? Onde, há um tempo atrás, a gente via técnicas que envolviam identificar os 10 indivíduos, as 10 árvores de uma espécie que fossem as mais robustas, as mais eretas, as mais frondosas, e dessas 10 árvores nós pegaremos as sementes com que semearemos o mundo. Hoje em dia, a gente fala muito mais em coletar
todos os exemplares dessas espécies, os magros, os gordos, os tortos, os com fungo, todos eles alimentam, todos eles são biodiversidade, são vida. E os plantios que se propõem a coletar todas as sementes que estão no estrato herbáceo e um plantio direto para que cada forma tenha a chance de encontrar o seu destino. Como a vida não é só gen, a vida é ideia, conceito e sonho, forma de ver a vida. Quando a gente pensa nessa extinção acelerada de formas humanas de ver a vida também, a gente está perdendo soluções de vida da mesma forma que quando a gente perde diversidade de plantas, né? Essas formas, como, de certa forma, aproveitando que o Ailton trouxe, essas formas persistem, fazem parte do nosso imaginário, né? E afloram, de vez em quando a gente vê uma proposta do Vem Viver, quando a gente vê propostas políticas da gente fortalecer aquilo que nos faz humanos, que, afinal de contas, é a mesa, a prosa, como bem enfatizou Emanuele, comer, né? Que nos faz humanos também, faz vivos, a festa. Mas a gente pode se desconectar muito rapidamente dessas ideias que permitem conceber futuros distintos e mais adaptados se a gente elimina a diversidade. Fazer uma comparação rápida. Não sei se vocês sabem, mas a couve-flor, a couve de Bruxelas, tudo isso vem de uma mesma couve ancestral, né? E tudo isso foi produzir, são criaturas nossas, humanas, vamos dizer assim, nessa interação com a vida, nós criamos essas várias couves. Vamos combinar que, a partir de uma couve, a gente gera bem menos diversidade e soluções para o futuro do que a partir de uma cesta de mandiocas, milhos, né? Batatas, enfim. A gente pode deixar de conviver com esses vários saberes, sonhos e caminhos e se fiar no mundo tecnológico que trará todas as soluções. Mas isso ainda é um desejo de controlar o real. Pode ser que, se a gente aceitar morrer nesse desejo de controlar o real, e se a gente se permitir imaginar que a nossa existência ela se perpetua na existência de todos os seres, naquilo que pensamos, que transmitimos, daquilo que semeamos, a gente se sinta mais livre para fruir com a vida, para a gente contemplar e colher, para a gente tecer o futuro como um porvir muito criativo e não uma ruína, que é o que me entristece quando eu vejo, muitas vezes, pessoas com esse sentimento do futuro como uma ruína, de um projeto não alcançado, não alcançável, impossível de cumprir, porque nós projetamos um futuro e nós nada sabemos do futuro e nos angustiamos com esse futuro que a gente não consegue alcançar. E o meu convite é que, para que a gente olhe para o nosso vizinho, seja ele gente, árvore, cão, barata, as várias formas, com uma potência de futuro, não apenas como o gen, como eu disse, mas aquilo que nós semeamos juntos, aquilo que a gente planta junto, aquilo que a gente se permite construir numa ampla sociedade de vida. E a gente enxerga essas formas todas como parte de nós mesmos e como formas dignas de existir e formas dignas de amar. E eu digo amar com muita ênfase, porque, para concluir, é impressionante, eu venho de uma formação científica, né? É impressionante como é difícil para a gente falar de amor e como é preciso pensar para falar de amor. Mas, se nós nos vemos realmente como companheiros numa jornada que tem uma longa história do passado e grandes mistérios para o futuro, a gente é capaz de se olhar com muita solidariedade, com muita curiosidade e com muito prazer em semear junto. Todas as formas, incluindo
as pedras que poucos de nós, infelizmente, incluindo eu, somos capazes de enxergar a vida que existe nessa comunhão. Muito grata.